Boa noite. Bom, outro dia, sempre para começar o shiur, eu já falei para vocês que achar a abertura do começo do shiur é sempre um pouco mais difícil. Mas eu estava pensando sobre qual tema que a gente pode falar. Comecei a pensar que Baruch Hashem a gente ainda tem o zehut pessoal de poder pensar. Porque se a gente for olhar, hoje cada vez mais os celulares e computadores fazem tudo mais. Às vezes eu acho que vai chegar uma época que a gente vai perguntar por que precisa do homem. O celular já faz tudo, não precisa mais do homem. O Hashem, que a gente tem ainda a oportunidade de sentar uma vez por semana para pensar junto um pouquinho, uma coisa que só nós podemos fazer, parar e pensar. Estava tentando imaginar, pessoal, pensem junto comigo para tentar imaginar qual seria um sonho de uma pessoa. Eu sei que a gente ainda é jovem, está longe, Baruch Hashem, mas qual que é o sonho de uma pessoa de terceira ou quarta idade, terceira idade? Qual é o sonho de uma pessoa assim? O cara fala, olha, eu quero chegar na terceira idade, eu quero chegar na quarta idade. Você quer chegar para quê? Qual é seu sonho? O que você quer fazer quando você chegar lá? Então, na verdade, hoje a expectativa... não quer chegar, não existe. Algum dia todo mundo vai chegar. Não, na idade pelo menos numérica, vamos chamar assim, tá bom? Sabem que a expectativa de vida hoje, ela é muito maior do que há relativamente pouco tempo atrás. Hoje passou dos 80 a expectativa de vida. Houveram épocas que era 50, 60. Daqui a pouco vai chegar no 1000 ashrim de verdade, no 120, né? Mas então a pessoa fala, olha, qual é teu sonho? O que você quer fazer quando você chegar nos 80, nos 120, sei lá? O que você está almejando fazer quando você chegar nos últimos anos de vida? Ela já trabalhou, já casou os filhos, né? Está indo tudo suave. Então o que você está esperando aí? O que você está esperando? Talvez, não sei se você vai falar, eu quero abrir mais um negócio. Mas um negócio para quê? Eu já estou mais sussa, mais de boa, mais tranquilex. Negócio para os netos? Ou talvez... eu quero passar agora um mês por cada 2 meses na casa de praia para relaxar um pouquinho, deixar as preocupações de lado. Já fiz o que tinha que fazer, quero passar on the rocks. Na verdade, talvez, pelo menos na imaginação, todo mundo pensa que vai acontecer isso, depois chega lá e vê que por alguma razão, alguma coisa não deu certo e ninguém acaba na casa de praia ou acaba ficando na cidade grande, trabalhando igual que trabalhava antes. Só que em vez de trabalhar para os filhos, vai trabalhar para os netos. Em vez de cuidar dos filhos, vai cuidar dos netos. Aí por diante, Baruch Hashem. Mas, pessoal, é interessante. Se a gente vê, a maioria das pessoas tem um sonho de, olha, eu quero fazer agora o que eu sempre quis fazer e nunca tive oportunidade. Por exemplo, eu queria ficar mais de boa, mais tranquilo. Não ter meu dia tão ocupado. Então, na terceira idade, é isso que eu espero. Ou talvez eu quero passear mais, ir para alguns lugares no mundo que eu nunca tive a oportunidade de ir. Ou, antigamente, volta ao mundo em 80 dias, não é? Agora, talvez em 8 dias dá para você fazer volta ao mundo. E a pessoa fala, eu quero conhecer outros lugares. Bom, 80 anos de idade, eu já mereço uma nova lua de mel. Ele fala para a esposa fala para ele. Fantástico. Assim, na verdade, deve ser mesmo uma expectativa de uma pessoa. Fala, olha, já trabalhei, agora eu posso dar uma relaxada, uma acalmada no meu dia a dia, meu pique diário. Pessoal, olhem que bomba. A Torá conta pra gente uma coisa que é um pouquinho diferente, por isso que eu comecei, pra gente ver a diferença, o impacto da coisa. Em Parashat Lech Lecha tem o seguinte passuco. Tá dando uma olhada, e olha que curioso. Vaihi Avram, ele não era Avraham, ele era só Avram, sem a letra rei, não estava completo ainda, o nosso primeiro patriarca. Ben Tishim Shana Vetesha Shanim. Avram Avinu tinha quantos anos? 99 anos de idade. Já era uma pessoa de idade avançada, mesmo por aquela época. Avram Avinu é chamado Zaken, uma pessoa de idade. Ele já casou com Sará, já teve um filho chamado Ismael, já casou com outra esposa chamada Hagar. Avram Avinu já é uma pessoa que tem muita, com todo respeito, experiência de vida e viveu muito já. Passou uma grande jornada de vida, descobriu Hashem, lutou contra o politeísmo. Avram Avinu já fez muito na vida dele, já fez a carreira dele, de certa forma. Agora é a hora de Avram Avinu ir para a Caixa Econômica Federal, apresentar o carnê dele lá, falar, olha, aqui está meu carnê,
está minha carteira de trabalho, FGTS e todos os outros benefícios que eu mereço, e agora é a hora de me aposentar. Essa aqui também, Avraham Avinu já passou, já fez muito. Chega lá, pessoal. Avraham Avinu, não esqueçam que já passou alguns testes nesse momento também. Já conheceu Hashem já falou com ele. De repente Hashem fala para Avraham Avinu, Habibi, quero conversar com você. Claro, Hashem, o que você quer de mim? Fala, olha, primeiro eu queria te parabenizar pelos seus 99 anos de aniversário, Mabruk. Você vai rodar agora para o 100º ano, mais uma velhinha no bolo. Mas a gente ainda tem uma jornada adiante, Avraham Avinu. Mas como assim? Eu estava sonhando com a terceira idade, com descanso, com dar um relaxão, com tranquilizar que ele sim tinha direito. Ainda Avraham Hashem falou para ele, calma, ainda tem aqui da Yitzhak, você tem que pegar teu filho que ainda não nasceu, vai nascer, você vai colocar ele no Mizbeach, quase que matar ele. Não só isso, Avraham Avinu, vem cá, eu estou te chamando para que você possa fazer o quê? Brit Milá, circuncisão em si próprio, sem anestesia e sem moer. Uau, que prêmio, Hashem. Espera aí. Nas escolas tem recreio entre uma aula e outra. Avraham Avinu não teve um recreio. Avraham Avinu não tinha um mérito. Hashem falar para ele, olha Hashem, tá bom, eu já fiz bastante, eu já passei alguns testes, eu já descobri a Kadosh Baruch Hu, eu já fui o primeiro, eu já tive um filho, eu já tive uma esposa, 2 esposas, o que você quer mais de mim? 99 anos de idade, eu não posso agora descansar, eu tenho que abrir mais uma fábrica, tenho que fazer mais importações, tenho que abrir mais um shopping, eu não quero mais. Hashem fala para ele, não só isso, Avraham Avinu, a gente ainda está no começo de carreira. Sério? Sim. Porque tudo que você teve até agora, na verdade, não é o que eu queria mesmo de você. Porque tudo que vai sair de você, vai sair de um próximo filho que ainda nem nasceu. Só vai nascer depois do seu Brit Milá. Quer dizer, Avraham Avinu agora parecia um jovem de 20 anos que estava indo começar a vida. Vai ter filho, vai levar o filho, vai casar o filho, vai procurar uma esposa para o filho, vai trabalhar... Vai ter mais testes. Avraham Avinu com 99 anos, parecia um jovem de 18, 20 anos de idade. Olha que interessante. Hashem falou para Avraham Avinu a seguinte mensagem, assim explica Rav Hirsch, sobre esse episódio seguinte. Olha, você achou, Avraham Avinu, que estava tudo começando. Mas eu estou te mostrando que não. Por quê? Porque Avraham Avinu não teve o privilégio de sentar e descansar um pouquinho. Descansar, relaxar um pouquinho. É um ser humano, apesar de ser um dos avós, ele era um ser humano. A resposta que Hashem falou é o seguinte, porque se eu te deixar descansar, sem fazer mais nada, sem ter mais nenhuma adversidade, sem ter mais nenhum desafio, viver nesse mundo para quê? Apesar que esse é seu sonho talvez, não sei se era de Avraham Avinu, mas é o sonho talvez imaginário de uma pessoa, eu quero chegar lá, com meus filhos casados, visitar as crianças, dar um monte de pirulito depois dos pais que se virem com dentista, fazer bagunça, se eles não vão dormir depois, problema dos pais. Isso é, avô é para essas coisas. Mimar os bebês, os netos, depois os filhos que se arrumem para cuidar dos netos. Na verdade, Hashem falou, tá certo, mas Avraham Avinu, se eu parar por aqui, se eu não te der mais testes, se eu não te der mais desafios e vontade de viver, você vai viver para quê? Estava procurando, olha que interessante. Eu vi uma pesquisa feita nos Estados Unidos que depois que uma pessoa passa, lá na pesquisa fizeram um research que a pessoa tem que ficar 4 dias analisando, eles explicam como, qual é o meu objetivo, o que eu tenho que fazer nesse mundo, o que eu estou querendo de mim mesmo, talvez abrir uma empresa nova, talvez ter mais filhos, talvez construir mais uma casa, talvez virar o CEO de uma empresa, o que você quer? Depois que você define a sua meta, independente de qual é a meta, onde você quer ser, estar e como estar daqui 10 anos, esse research mostra que a pessoa atinge um nível de alegria muito maior do que as pessoas que não têm esse plano, essa meta do que vai ser daqui 10 anos, e de que ele próprio tinha antes de fazer isso, mesmo que ele não atingiu nada. Mesmo que ele não saiu de casa, ele só fez o plano onde ele quer estar daqui 4 anos. Não saiu de casa. Não ligou para o banco, não ligou para a importadora, não ligou para a esposa, não fez nenhuma atitude física, não fez nada.
O fato da pessoa querer almejar algo em 10 anos, que é mais ou menos um long term, talvez, isso aqui faz com que a pessoa atinja uma alegria maior. Talvez essa era a mensagem que Hashem falou para Avraham Avinu. Eu sei que você queria descansar. Eu sei que talvez você já está velho. Fisicamente também. Fato é que quando Sará escutou que ia ter um filho, Avraham Avinu tinha 99 e 100 anos, o que ele falou? O que a Sará falou para Hashem? Meu marido está velho. Eu estou velho. É impossível fisicamente que a gente tenha filhos. Quer dizer, Avraham Avinu já estava velho. Mas Hashem falou para ele, olha, você tem razão. Mas já que eu gosto tanto de você, eu quero te dar mais algo para fazer nesse mundo. Porque se você não tem um plano, se você vive conforme a onda, se você vai conforme aquele barco de vela, que ele vai onde a onda bater, e se não souber dirigir o barco, onde a onda bater eu vou, onde o vento bater, melhor dizendo, eu vou, essa pessoa não tem vida, a pessoa é muito vazio. E eu estava pensando, na verdade, isso não é só para um Yehudi, não é só para um homem. Isso é verdade para qualquer país. Como que as pessoas investem num país? Um dos índices qual que é? Qual o índice de crescimento da economia? Como está o PIB do país? Por quê? Porque se tem um objetivo, se tem lá um desafio, se tem um plano de que a economia vai crescer nesse ano, então beleza, nós, investidores de dentro e de fora do país, a gente vai querer investir. Se não tem um plano de crescimento, se a economia vai se manter igual ou decrescer, então a gente não quer investir nesse país. Quer dizer, um país que não cresce não é um país de verdade, que a gente quer investir nele. Uma pessoa que não cresce não é uma pessoa que é um ser de verdade para Hashem. E um Yehudi que não cresce, essa pessoa precisa pensar de novo, como eu posso fazer para atingir um objetivo, pessoal? Porque no momento que a pessoa para de ter objetivos, para de querer algo, essa pessoa para, de, apesar que o coração está batendo, mas a vida dele de verdade não está sendo vivida da forma que a Kadosh Baruch Hu quer. Acompanhe comigo. Olha que interessante, vocês já pensaram sobre isso? O homem monta num cavalo, tá bom? Andando de cavalo. Se for um cavaleiro, ele vai montar num mega cavalo. Quanto um homem pesa? Ou uma mulher monta num cavalo, tanto faz. Quanto homem e mulher pesa? 60, 70, 80, 90 quilos? Tá bom? Beleza. Hoje em dia está na moda ficar magrinho, então vamos falar 70 quilos, 80 quilos, tá bom? O homem estética do século 21. Quanto pesa um cavalo? Entre 400 e 600, 650 quilos. Quer dizer, um homem de 60 quilos, 70, 80 quilos, 90 quilos, sartén. Para um cavalo de 500, 600 quilos. Tá. Nós temos quantas, eu sei que não são patas, mas quantas pernas a gente tem? Tem 2. O cavalo tem quantas? 4. Quer dizer, o cavalo pesa mais do que nós. A força do cavalo é inúmeras vezes mais do que a gente. Nós temos 2 pernas, o cavalo tem 4. Ele tem tudo a mais do que a gente. E daí? De repente, sobe lá o Mr. Cavaleiro no cavalo, ele pega aquele puro sangue, ele monta nele, ele puxa a rédea para a direita, o cavalo vai para a direita. Ele puxa a rédea para a esquerda, o cavalo vai para a esquerda. Ele para o cavalo para. Ele dá um toque no cavalo, o cavalo galopa. Chega na frente da baliza, o cavalo pula. Parece um bebê em cima. Parece que na verdade o cavalo está em cima do homem. Como que é possível que um cavalo que pesa 600 quilos, ele é comandado por um homem que pesa 1/10 maaser do cavalo? Como pode ser que um cavalo que tem 4 patas é comandado por um homem ou por uma mulher ou por um ser humano que tem 2 pernas? Como pode ser que um cavalo que tem a força de puxar um peso gigante, ele é comandado pelo homem e o homem manda no cavalo? Pessoal, por que isso? Por que quem decide se o cavalo vai trotar ou galopar é o homem? Devia ser que na verdade o cavalo vai falar, meu amigo, você desce, eu vou montar em cima de você, você vai me carregar. Assim que a lógica diria. Pior de tudo é que o cavalo obedece, não é? Qual a lógica, pessoal? Por que o cavalo não faz isso? Kadosh Baruch Hu, ser humano, olha que interessante, Hashem criou o mundo, olha como a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Hashem criou o mundo para o cavalo ser adestrado, para o cavalo ser subjugado pelo homem e para o homem mandar sobre o cavalo. Por isso que um homem que pesa 1/10 do cavalo, ele manda no cavalo. O cavalo, ele é submisso ao cavaleiro. Por quê? Porque na verdade, olha,
Quem manda aqui sou eu. Por quê? Porque ele foi adestrado. Você pegar um homem adestrar, ele nunca vai conseguir carregar um cavalo. Não é só pelo peso, porque o homem não foi feito para isso. Kadosh Baruch Hu falou o seguinte: o cavalo foi programado para ser mandado pelo cavaleiro. O homem foi programado para, se ele quiser, ser dono de si próprio. Quem escolhe isso é o homem. Mas se ele quiser, ele tem a possibilidade de mandar no próprio nariz dele. A Kadosh Baruch Hu criou o homem para ser um gigante. Hashem falou para Avraham Avinu: olha, você não é só o primeiro Yehudi, você é o primeiro dos avós que vai deixar pegadas para o futuro. Entenda você, ensina o povo que vai ler essas parashiot, que falam sobre você durante todos os séculos, que vão vir no mundo, dos 4 cantos do globo, o seguinte: que você, ser humano, é diferente de um cavalo. Você está programado para ser um gigante, e um gigante tem que ter alvos e metas, independente da idade dele. Um passo adiante, olhem que bárbaro. A Kadosh Baruch Hu criou o começo do mundo. Hashem criou o mundo. E o que acontece com o mundo depois que Hashem criou? Quem que domina isso? Nós. O mundo que a gente lê em Bereshit, que dá para falar anos sobre Parashat Bereshit, que a gente entende pouco sobre ela, isso ainda é muito pequeno perante o mundo inteiro que a Kadosh Baruch Hu criou. Por quê? Porque Hashem criou em Bereshit o começo do mundo. Para quê? Para o homem levar esse mundo para algum lugar. Aonde o homem vai levar esse mundo para, isso é decisão de quem? Do homem, que a Kadosh Baruch Hu fala: eu não posso intervenir de forma nenhuma. Porque no momento que eu dei livre-arbítrio para todo esse mundo, para todos os seres, Hashem fala: quem vai decidir para onde o mundo vai sou eu, a Kadosh Baruch Hu. E esse prêmio, essa oferta, como a gente vê no supermercado, é por tempo limitado. No supermercado não sei se é tão verdade. Eles falam: pague 3 e leve 4. Talvez eles cobram por 4 e escrevem pague 3 e leve 4, ou seja verdade ou não sei. Mas, nesse mundo, prestem atenção, a Kadosh Baruch Hu falou: essa oferta que eu tenho para te dar um objetivo e fazer você crescer, como eu dei para Avraham Avinu, é por tempo limitado. Não é o tempo limitado que vocês estão imaginando, 120 anos de vida. É outro tempo limitado. O que quer dizer isso? Fora o tempo de vida da pessoa, que é óbvio. Olhem que interessante. A Kadosh Baruch Hu conta para a gente isso no Talmud, que quando vier Mashiach, quando a Kadosh Baruch Hu achar que é o momento da Geulah, da redenção, se revelar, a Kadosh Baruch Hu vai tirar o livre-arbítrio, a Brechirat Chofshi da pessoa. Eu, ser humano, não terei mais livre-arbítrio de fazer certo ou errado. Se eu vou comer sushi ou pizza, eu vou continuar tendo, mas isso não é livre-arbítrio, isso é escolha. Porque um animal também tem essa escolha. Livre-arbítrio de fazer o que é certo e errado, quem vai ter isso? Só antes de chegar a Geulah. Depois de chegar a Geulah, não tem. Por quê? É a mesma coisa, o exemplo talvez seria, a pessoa pega um imã e ele passa na frente de um prego. O prego escolhe se aproximar do imã? Claro que não. Kadosh Baruch Hu diz: quando chegar a Geulah, quando chegar a Mashiach, vai estar tão evidente, mas tão evidente, que eu, Hashem, sou a única verdade do mundo, que a pessoa não vai mais ter escolha do que fazer. É a coisa mais comum que a pessoa vai fazer mitzvot e deixar de fazer averot. Porque não tem mais graça fazer averot. Não me interessa agora mais falar um Lashon Hara, porque ficou vazio. Não tem mais graça. É igual falar para vocês: olha, eu tenho uma caída para comer uma comida que não é kasher. O que você tem caída? O cara fala: tenho caída para comer hambúrguer não kasher. Pode ser. Deve ser mais gostoso que o kasher. Tá bom. Mas esse hambúrguer não kasher que eu tenho uma caída, eu sempre gosto de comer hambúrguer que ficou fora da geladeira e foi feito faz 4 dias atrás. Você fala para o cara o quê? Refuah shlema, Habibi. Razito. Vai fazer haverá? Não faz direito, nem prazer não vai ter. Comer hambúrguer feito há 4 dias atrás, sola de sapato, o que você vai comer? Fora da geladeira? Ninguém vai ter vontade. Quando chegar a Geulah, pessoal, a Kadosh Baruch Hu diz para a gente que ninguém mais vai ter vontade de fazer haverá igual aquele hambúrguer de 4 dias atrás. Não tem mais vontade porque está tudo tão óbvio. E por que a oferta é por tempo limitado? Porque todo mundo vai querer procurar a Torá. Vai ter briga para ter shiur. É igual um imã que atrai o prego, igualzinho. Quanto menor a tentação da pessoa, logicamente que o mérito vai ser o quê? Menor. E quanto maior a tentação, maior. Então, já que minha tentação nos dias de Mashiach vai ser de 1 a 10, talvez 0,1 ou meio, se é que vai ter,
Então, qual é meu mérito, qual é a minha chance de crescimento? 0,1 ou meio no máximo, dos melhores dos casos. Hoje, que minha tentação ela é gigante, que tem 1 milhão de atrativos, 1 milhão de coisas que atraem a pessoa a falar, olha, não vai estudar, não vai no Cris, não vai Shabbat, para com isso. Tem tantos negócios que você pode fazer, Shabbat é o melhor dia para trabalhar, e 1 milhão de argumentos. Para que Lashon Hará? Está no século 21, qual o problema de falar um Lashon Hará? E na verdade isso tudo faz com que a gente queira falar mais. Fazer talvez coisas erradas. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito. Quanto menor a dificuldade, menor o mérito. Na época da Geulah, a dificuldade vai ser muito pequena. É igual hambúrguer velho, ninguém vai querer. Igual o prego com imã. Por isso que a oferta é por tempo limitado. Hashem falou para Abraão Avinu, você vai ter o mérito de crescer. Seus filhos, em algum momento, eu vou ter que me apresentar de volta para eles. E quando a Geulah chegar, pessoal, nós seremos estáticos. Ninguém mais vai poder crescer. A oferta é por tempo limitado. Talvez até a gente terminar o shiur, vai ser o nosso último momento. Então pode ser. A qualquer momento pode chegar. Agora, a pergunta que eu sempre tive, e eu nunca tive essa resposta até que Baruch Hashem, no mérito de vocês, apareceu. Qual vai ser o status da pessoa no seguinte conceito? A pessoa decidiu, antes de chegar a Mashiach, por exemplo, vamos pegar um exemplo, mas todos os exemplos são iguais. Cumprir Shabbat. Ele sobe de escada, não sobe de elevador. Um exemplo, depois a gente pode multiplicar isso por qualquer exemplo, tá bom? Olha, só subo de escada. Mashiach chegou, pergunta o Maharal de Praga. Agora qual é o meu mérito? Eu não tenho mais nenhuma tavá, mais nenhuma tentação de subir de elevador. Porque a verdade é tão clara, mas tão óbvia, que nessa parede é branca, para mim a verdade vai ser, para todos nós, a verdade vai ser Yehudim ou não Yehudim, indiferente. A verdade vai ser tão clara, mas tão clara que eu não tenho mais tentação de subir de elevador no Shabbat. Ou qualquer outro exemplo. Depois chegou a Geulah. Qual vai ser o mérito dessa pessoa, fulano, Reuven, que decidiu falar, eu não subo de Shabbat antes de Mashiach chegar, mas agora não tem mais tentação nenhuma, zero. Por um lado, ele merece bastante porque ele decidiu antes. Por outro lado, agora o esforço dele é muito pequeno, ele não tem mais nem diversão. Porque não tem mais nem graça, nem conflito se ele sobe de elevador ou sobe de escada, ou qualquer que seja o exemplo. Diz o Maharal de Praga, algo novidade que só ele pode falar com certidão. Ele diz o seguinte: o valor que a pessoa estipular, dedicar, fixar antes de chegar a Geulah, ele fica parve status quo para sempre. Por exemplo, eu tinha uma tentação deliciosa de acordar de manhã e não falar um mega Lashon Hará, porque eu sou tzadik, mas um mini Lashon Hará no celular. Escrever para alguém, olha, você viu o sapato daquela, usou o mesmo sapato Hazita 2 vezes já. Pô, lo aleno barbenan. Aquele cara estava lá, você não sabe, veio de meia furada na sinagoga. E daí qualquer coisinha que seja um pouco assim, é Cohen, pô. Se não fosse Cohen, tudo bem, mas Cohen tinha que dar uma olhada antes. Eu tenho mega vontade de escrever. E sabe o que? Aconteceu 2, 3 vezes e me controlei. E agora eu sou uma pessoa que, talvez essa verá eu já me protegi. Chegou a Geulah, e aí Hashem fala, agora eu não tenho mais nenhuma vontade de escrever. Agora minhas perguntas no WhatsApp vão ser, poxa, qual é a Lahá? Como é que está o Daf Yomi? Como é que funciona tal coisa no Shabbat? Esses vão ser meus interesses. Agora, qual vai ser meu mérito, diz o Maharal de Praga, o mesmo de antes. Mas agora para mim é fácil, não interessa. O status que você atingir de crescimento de mérito até chegar a Geulah, você mantém esse status e continua crescendo conforme o que você atingiu antes. Todas as próximas mitzvot que você fizer, elas vão ter um mérito, mas muito pequeno. Por quê? Porque a verdade vai estar tão óbvia que não vai mais ter graça. Então, de novo, se para mim era difícil não comer leite depois de carne, tá bom? E agora eu falei, sabe o que? Eu não como mais. Eu nunca mais comi. Eu me segurei. Quando chegar Mashiach, eu não vou mais ter vontade de comer leite depois de carne. Então, mas eu vou continuar ganhando o mesmo mérito de quando? De antes de Mashiach chegar. Por quê? Porque aquele terreno eu conquistei é meu, de mim ninguém tira mais. Mas as novas mitzvot que eu ainda não fiz, eu perdi. Porque como a gente falou, a oferta é por tempo limitado. O crescimento da pessoa é enquanto tem uma dificuldade, um challenge, um desafio. Enquanto não tem mais, acabou. A pessoa não é que vai poder fazer, ele não tem outra opção, ele vai fazer. Não adianta ter mérito depois que ele chegar. Depois que ele chegar, porque na verdade quanto mais a pessoa cresce,
mais ele vai estar curtindo o mundo de verdade. Sim, mas aí a gente praticamente não vai mais crescer, então o que vai valer o mérito? A pessoa vai continuar crescendo, porque os desafios que ele teria, ele conseguiu passar antes de Mashiach chegar. Se eles reaparecessem de novo, a gente assume que a pessoa sim ia passar, porque ele já sobrepassou eles antes, ele vai continuar crescendo conforme o que ele já fez. Mas novos territórios espirituais ele não vai conseguir conquistar. Bomba, hein, pessoal? Quer dizer, crescer, sempre dá para crescer. Se alguém te falar para ele, sempre dá para crescer, você fala para ele quase sempre. Porque não só aqui nesse mundo, depois óbvio que não dá mais para crescer, mas ainda nesse mundo, depois que a Geulah chegar, a pessoa não tem mais como crescer. Uma pergunta que eu nem sempre tive, vai na mesma linha de pensamento. Todos nós, a gente cresceu, Baruch Hashem, de onde a gente estava para onde a gente está hoje. Vamos dizer que uma pessoa, vamos dar outro exemplo também, igual, é o mesmo conceito que a gente perguntou, mas é uma pergunta muito interessante. Olha, o pessoal falou, olha, antes eu não comia kasher. Esqueçam agora a época de Mashiach, voltamos aos nossos dias. A pessoa fala, olha, eu não comia kasher, agora eu como kasher. E agora para mim comer kasher, para que eu possa comer kasher, é uma coisa muito fácil. Porque já virou parte do meu dia a dia, virou parte do meu cotidiano. Tá bom? Fantástico. Agora come kasher. Para ele já não tem mais nenhum desafio. Ele não tem mais teste de comer kasher ou não comer kasher, ou qualquer que seja o exemplo mais uma vez. 10 anos atrás, para que eu não comesse kasher, eu precisava morder meus dedos. Eu precisava passar correndo na frente do McDonald's. Eu precisava atravessar a rua. Porque eu gostava muito de comer 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Era meu sonho. Tá bom. Agora, pessoal, passou esse teste. Passaram-se 10 anos. Qual é o meu mérito quando eu como kasher? Igual hoje que eu não tenho mais desafio? Ou igual a 10 anos atrás, quando eu tinha aquele mega desafio? Olhem que bomba, pessoal. Diz o Maral de Praga, a mesma resposta de antes. Eu continuo ganhando bônus como a primeira vez. Por quê? Que bomba! Porque o fato que você melhorou, o fato que você cresceu, o fato que você virou agora super homem nessa mitzvah, isso vai fazer você perder méritos? Eu continuo ganhando zeruyot, pessoal, olhem que bomba, que explosivo. Da mesma forma que eu ganhava antes, quando eu tinha que ter um duelo, um fight de verdade, eu comia tserará, para comer ou não comer kasher, ou qual que seja o exemplo. É a mesma ideia que a gente falou, aplicada nos nossos dias, como que vai ser antes e depois de Mashiach. Só queria exemplificar esse conceito para ficar um pouco mais perto da gente, é o seguinte. Fui dar uma shiur uma vez num grupo de casais, em algum lugar, alguma época, e aí eles me contaram a seguinte história. E depois eu perguntei, é sério? Nunca acreditei. Ele falou, não, é verídico, eu vou te mostrar. A história aconteceu aqui no Brasil, fizeram um bolão, sabe, fazem bolão, você vai na loteria comprar um negócio, você não quer comprar um bolão? Aí a gente fala, não, eu quero, faz. Só que essa vez, em vez de um bolão da lotérica, onde fizeram um bolão? No escritório. Um escritório que tinha, fizeram um bolão. E falaram, tá bom, cada um dá tantos reais, vão participar do bolão. Se ganhar, todo mundo ganha. Se não ganhar, divide, cada um perdeu 10, 20 reais, ninguém vai deixar passar, vai dissolver aí no prejuízo, não vai acontecer nada. Fizeram um bolão no escritório, Mega Sena, pessoal todo, quer dizer, os funcionários fizeram um bolão. Só que tinha um senhor lá que era o faxineiro, o Razito, ele falou, olha, eu não tenho como dar 10, 20 reais, é muito e ninguém nunca ganha loteria, então eu não vou jogar. Então, me contaram esses casais o seguinte, que day after, the morning after, no dia seguinte, quem aparece no escritório? O patrão e o faxineiro. Todos os outros nunca mais voltaram para lá. Por quê? Eu não acreditei. Ganharam o bolão. O patrão, Razito, não jogou no bolão. Queria ter virado empregado, o patrão, coitado. O faxineiro, coitado, não tinha o dinheiro para... Achava que não valia a pena, não participou. E continuou faxineiro lá até os dias de hoje. Por quê, pessoal? Porque, olha, se você não participou, você não vai ganhar. É exatamente a mesma coisa. A oferta é por tempo limitado. Na hora que Mashiach se revelar, na hora que a Geulah chegar, não existe mais crescimento. Saiu o resultado, mas eu queria jogar. Queria jogar. Agora todo mundo quer jogar. Agora não é mais big deal jogar, não é mais chokhmah, não é mais sabedoria jogar.
E crescer, pessoal, o que quer dizer crescer? Eu queria definir um pouquinho o que quer dizer crescer. Não necessariamente crescer é fazer mais uma mitzvah. A gente entende crescer como fazer mais uma mitzvah. Óbvio que isso sim é crescer. Mas crescer é fazer às vezes a mesma coisa com enfoque novo. Olha que interessante. Estive pensando, uma pessoa que mora em Israel, veio passar Shabbat na minha casa, me contou que na escola da filha dela, dessa senhora, mostraram um pequeno vídeo. Ela me contou, eu falei, uau, já faz alguns bons meses atrás ela me contou isso, eu falei, uau, que história, eu vou anotar porque algum dia eu vou usar essa história. Que história contaram no início do ano letivo da escola da filha dela, dessa senhora que veio passar Shabbat em casa. Ela conta o seguinte, havia uma menina, assim que foi o vídeo, uma menina de 14 anos, ela começa a imaginar como que é um seminário é uma escola de meninas religiosa, como que é um seminário famoso. Começa a imaginar na cabeça, puxa, Sarah Schneer é a chefe do seminário, essa senhora é como se fosse Ravaron Kotler das Yeshivot. Então, na verdade, falou, puxa vida, o que é um seminário? Sonhou. Essa menina vai dos Estados Unidos para Cracóvia, no seminário de Sarah Schneer, melhor dizendo. Essa menina vinha de uma família de posses. Ela chega na Cracóvia, fala, puxa vida, fui tão bem tratada na minha casa, e fui aconselhada para esse seminário, e estou indo, provavelmente você também muito bem recebida lá. Chega lá, lembre que é mais ou menos 1920 a história se passou, e nada. Ninguém recebeu ela. Nem tapete vermelho, nem tapete azul, nenhum tapete não tinha. Tá bom. Ela chega lá, ela entra no seminário e ela conta que tudo isso contando, isso no primeiro dia letivo, naquele filminho para os pais das meninas. Falou, olha, entra nesse seminário e fala, olha, que seminário parecia Mahané, pessoal, me permitam. Tudo simples, tudo pobre, tudo paupérrimo as condições. Ela começa a procurar, fala, poxa vida, deve ser que não sabem que eu estou vindo para cá. Ela fala, poxa vida, eu quero saber quem é Sarah Schneer. Aí falam, é aquela senhora, ela é diretora, famosa Sarah Schneer, a mãe de todas as escolas Beit Yaakov do mundo, escolas de menina religiosa. Ela que implantou essa semente, essa novidade de escolas para mulheres. De repente, ela fala, Sarah Schneer, estica a mão. Ela estica a mão, dá um beijo, cumprimenta, prazer. Diz essa menina de 14 anos, vinda dos Estados Unidos para Cracóvia, meu nome é Ravi Weinberger. Prazer. Diz Sarah Schneer, muito bem-vinda para o seminário. Nesse mesmo momento, Sarah Schneer pega um alfinete, coloca com delicadeza no colarinho da camisa dessa menina, de 14 anos que veio dos Estados Unidos, e fala para ela o seguinte, Kan Lo mevatrim al 100%. Aqui nós não abrimos mão de 100%. Tzniut é top. Aqui a gente não anda com a camisa aberta, vai colocar um alfinete para fechar. Essa menina, Ravi Weinberger, falou o seguinte, eu tinha 14 anos de idade, eu vim dos Estados Unidos para Cracóvia, eu era muito bem de vida, eu fui recebida como mais qualquer uma. Eu pensei que a casa, o lugar, a escola era algo lindo e era algo trágico, as condições do lugar. Eu pensei que ia ser bem recebida. Ela chega e me coloca um alfinete assim que se recebe uma pessoa. Ela diz o seguinte, eu tinha 2 caminhos a tomar naquele momento. Ou ficar chateado e falar, that's it, não é para mim, eu não quero mais nada com religião, com certeza com Cracóvia ou com Sarah Schneer, ou falar, puxa vida, talvez eu tenha que crescer mesmo. Talvez eu não estava adequado, eu preciso crescer. Ravi Weinberger tomou para si a segunda opção. Eu quero crescer. Eu vou aprender a mensagem. Ela casou depois com Shimshon, mais famoso como era o Shimshon Pinchas Zichrono Libraha. Mas ela conta por que ela virou esposa desse tzadik, por uma razão. Qual razão? Porque eu decidi crescer. Crescer não é só fazer mais uma mitzvah, é como que eu enxergo as situações na minha frente, pessoal. Isso também é crescer, é uma oportunidade que a gente tem por tempo limitado enquanto a Geulah não chega. Crescer, pessoal, é ver alguém fazendo algo de errado e ficar quieto. Isso é crescer.
Crescer, na verdade, é não assumir as coisas, é ver de verdade. Tem a famosíssima história do Rav Moshe Feinstein, muito famosa essa história, que Rav Moshe Feinstein, uma vez chega estava com colegas, um aluno veio fazer uma pergunta para o Moshe Feinstein, mas é importante essa história mesmo que ela é famosa, eu vou falar aqui para vocês. Rav Moshe Feinstein chega, está tomando café e o aluno vem fazer perguntas para ele, como que era, o que faz e tal. O Moshe Feinstein pega um leite que estava na frente dele, o que ele faz? Devolve o leite no lugar, pega outro leite e toma. O que todo mundo começou a falar? Rav Moshe Feinstein não toma dessa marca de leite. Deve ser que tem algum problema religioso nela. E o dono dessa empresa, aconteceu nos Estados Unidos, a história verdadeira e famosa, o que aconteceu? O dono falou, puxa vida, ninguém mais está comprando do meu leite. Foi verificar, perguntou, até que descobriram que tudo, saiu da casa de Rav Moshe Feinstein e falou para ele, Rav, tem algum problema com o meu leite? Por que o senhor deixou o leite de lado e não toma mais? Rav Moshe Feinstein começou a pensar, falou, eu deixei seu leite de lado? Ele falou, sim, mas quando aconteceu? Ele falou, olha, aconteceu tal data com tal pessoa, ele me contou. Moshe Feinstein falou, Habibi, agora eu estou lembrando, eu estava na minha casa, essa pessoa veio me perguntar uma questão, eu fui pegar um copo de leite no meio do meu café da manhã, esse aluno estava do lado com mais algumas pessoas, a caixinha de leite estava vazia, eu devolvi no lugar e peguei outra, eu não disse que eu não tomo o seu leite. Alguns viram, mas não enxergaram. Crescer é olhar para as coisas para depois poder falar mal dos outros. Nem pode falar mal dos outros, mas pelo menos primeiro olhar antes de assumir as coisas. Isso é crescer. Crescer é quando eu vejo alguma coisa de errada com uma pessoa, em vez de falar mal dele, é fazer um chesed. Porque olha que interessante, toda oportunidade de Lashon Hara é a mesma oportunidade de chesed. Eu vi alguém fazendo uma coisa feia. Eu sei que ele vai perder amigos. As pessoas não vão mais querer ficar com ele. Qualquer coisa que seja. Eu posso ou acabar com a pessoa, falar mal dele, fazer um gesto que vai ser pejorativo para ele, ou falar para ele em private. Se é uma pessoa que eu tenho acesso, falar, Habibi, não faz mais isso. As pessoas não gostam disso. Quer dizer, eu posso transformar um Lashon Hara em chesed. Isso também é crescer. Estava prestando atenção outro dia. Quantas pessoas mudam? Você pega uma pessoa que você não vê faz 20 anos. Aí você fala, ó, quantas pessoas você pode falar, você mudou? Habibi, olha como você mudou. Não que ele agora pesa mais 30 quilos ou menos 30 quilos. Isso não. Cabelo mais branco ou menos branco. Isso é coisa física, não tem que mudar. Isso é que Hashem que manda. Mas quando você pode falar, poxa vida, não tivemos faz 20 anos. Aí chega e fala, uau, você não mudou nada. Você não mudou nada. Fora tá certo, a pessoa ficou um pouco mais velha, barba mais branca, cabelo um pouco mais careca, mas você não mudou nada. Isso tem que ser um insulto para a pessoa. Quando alguém fala para ele, menshos, você está a mesma coisa, tem que ser um insulto, quer dizer que você não cresceu nada, você não mudou nada. É as mesmas piadas, é o mesmo jeito que você vê as coisas. É incrível. Você vê o cara andando de costas, pessoal, faz 20 anos atrás, você nunca mais viu ele, você vê de novo e fala, é o fulano. Ele vira, é ele. Tiro e queda. Você conversa com ele meia hora, você fala, só passaram-se 2 décadas no calendário. Nada mudou. C'est toute la même chose. Por quê? Porque não mudou nada. Isso não é um louvor, pessoal, isso é uma vergonha. Se meu Shabbat continua igual do que muito tempo atrás para hoje, se meu tefilim continua igual para mim, que é um pedaço de couro que eu coloco na minha mão, se a minha forma que eu acendo as velas, pessoal, Erev Shabbat, continua igual, se a forma que a gente vê a Torá, se a forma que a gente vê Chachamim, me permitam ainda, se a forma que a pessoa olha para a kashrut do país, é máfia da kashrut, mas meu amigo, você já passou dos 40, para e pensa como um ser humano inteligente. Se você pode fazer alguma coisa, vai e faz. Se você não pode, pare de pensar que nem... Isso é pensamento de gente com 119 anos de vida, que coitado, não tem mais o que fazer. Ou uma pessoa, um bebê, se a gente está no meio do clima, sobe e cresce, não continua igual. Se eu olho para Tzedakah igual eu olhava antes, pessoal... Precisa mudar. A pessoa precisa mudar para melhor. Ninguém aqui, acho que a gente nem tem mais de souvenir. Alguém mais aqui tem o terno do Bar Mitzvah? Souvenir? Eu não tenho, não sei se vocês têm. Tá? Alguém usa o terno do Bar Mitzvah, pessoal? Não dá mais para usar. Está demodé, a cintura não entra, as pernas Baruch Hashem cresceram, nada mais fixa, né? Talvez em Purim ele poderia usar, né? Ficar curto, fora de moda, talvez em Purim, mas fora isso não dá. Não dá para a pessoa usar o mesmo tzitzit hoje que ele usou no Brit Milá dele.
Não é tzitzit, está aqui, enforcar a pessoa, né? A gente entende isso. Não dá para o meu Shabbat ser igual ao meu Shabbat da época quando eu era pequeno. Não dá para a minha Alachot Nidá ser a minha Alachot Nidá de 20 anos atrás. Eu preciso ter mudado alguma coisa, pessoal. Isso é chamado crescer. E nossa fase final aqui, é curioso notar, uma casa que não é composta de mudanças, presta atenção, com carinho, não permite que os filhos mudem. Vou falar mudar. A palavra mudar, ser melhor, dói. Vamos falar uma palavra mais chique, que o filho seja mais sofisticado que o pai ou que a mãe, tá bom? O filho ou a filha, pronto, mudar dói. Então vamos falar mais sofisticado, tá bom? Ele quer fazer Shabbat melhor. Ele quer rezar com o minyan. Não, a gente não tem esse costume nessa casa. A gente não reza com o minyan, só Shabbat. Mas ele quer ir segunda e quinta no Cris. Na nossa casa não se faz isso. Por quê? Porque não pode crescer. Coitado. Outro dia, estava conversando, um pai ou uma mãe, alguém, ou um casal, tanto faz, falaram a seguinte frase, que eu achei um pouco curiosa. Ele falou o seguinte, olha, Rabino, meu filho está desestruturando a nossa casa. Eu falei, puxa vida, Shubakir, fiquei preocupado mesmo, eu gosto, falei, puxa vida, deve ser que, coitado, deve estar em drogas, e coitado, um filho drogado dentro da casa, de verdade, eu falei, puxa vida, está envolvido em drogas, imagina, deve atormentar toda a tranquilidade da casa, bate porta, sai a hora que quer, volta a hora que quer, ficar mal educado. Sei lá, eu fiquei preocupado, bebida, não sei, ele está agora viciado, ele passa no posto de gasolina, enche de etanol, o cara fica bêbado, eu não sei o que tem, me conta. Falei, Rabino, o nosso filho está desestruturando. Eu falei, eu sei que está desestruturando, estou preocupado, me conta, o que aconteceu? Ele está querendo cumprir Shabbat melhor, desestruturando a nossa família. Meu amigo, que esses sejam os seus problemas. Eu não sei se entenderam minha resposta, mas que sejam. Porque quando alguém quer fazer um pouco melhor do que a gente fala, não, Adkan, hashtag, that's it. Óbvio que a gente está falando de um crescimento saudável, não que o pessoal vai sair daí, oi, da noite para o dia. Mas a pessoa, um crescimento saudável, por que não pode crescer? Deixa ele crescer, mas eu não sou assim. E daí, dá chance para os outros serem melhor do que a gente. Que nossos filhos da chance serão espetacularmente melhor do que a gente. Outro dia o personal trainer falou assim para mim, se você quiser saber se está treinando bem, tem um termômetro. Falei, qual que é o termômetro? Ele falou o seguinte, olha, se está tudo igual é porque não está bom. Tem que diminuir o tempo da corrida, do Cooper que você está fazendo, na distância que você está fazendo igual. Não adianta diminuir a distância também, né? Tem que fazer mais subida. Tem que correr mais na reta. Se vira, procura, porque se está tudo igual, teu treino não está mais sendo bom para você. E na vida é exatamente a mesma coisa. Vocês lembram do Mertiolate? Existe ainda? Não sei se existe. Agora é Mertiolate. Não tem um aplicativo no celular que cura? Eu pensei, eu tenho um aplicativo no celular que cura. Já vocês não têm ainda, vocês estão desatualizados. Mas, quando a gente era pequeno, tinha uma coisa chamada Mertiolate. Passava, ardia aquele negócio e parecia... Não ardia? Ah, não tem graça. Então não deve ser Mertiolate. Tinha até aquele vermelhinho, eu adorava falar que estava machucado. Mercúrio cromo, isso. Então, passava mercúrio, doía. O que os pais falavam para a gente? Se está doendo é porque vai melhorar. É porque está crescendo. Exatamente a mesma coisa. São dores de crescimento. Crescer, pessoal, isso é crescer. Porque senão não tem mais graça a vida. A Hashem falou para a menina, Habibi, vai. Se está ardendo é porque vai crescer. Está com 99 anos, vai para frente, Habibi. Você tem um monte para fazer ainda. Crescer é em casa, quando alguém chateia a gente tem razão para ficar chateado. Porque eu falei para ela não gastar. Pedi para esse mês ela não comprar mais um lustre. Tem 2 lustres em casa. O que eu vou fazer com mais um lustre? Eu falei para ela não comprar sapato esse mês. Espera a semana que vem para comprar por qualquer razão. Eu falei para o meu marido que eu não queria fazer tal coisa. Eu pedi para ele 10 vezes e eu estou certa. O rabino falou que eu estou certo. O terapeuta falou que eu estou certa. E ele está certo e ela está certo. Cada um no caso dele. É falar, tá bom, Malechi, deixa passar uma vez. Isso é crescer. Eu tenho razão para ficar chateada, eu tenho razão para ficar chateado, mesmo assim, não é sempre, porque sempre nós não somos anjos. Mas às vezes falar, puxa vida, sabe o quê? Eu já falei 10 vezes para ela desligar ou tal coisa, ela ficou ligada a noite inteira. Tem que dar uma mensagem? Tá bom. Às vezes, deixar passar. Está no trânsito, pessoal, está no trânsito. Eu estava na frente, o cara está com pressa. Domingo, pelo menos. Deixa ele passar na frente, isso é crescer. Tá bom, você está sempre com razão. E pessoal, no nosso último ponto em segundos, acompanhem comigo. Quem manda em quem?
os meus atos no meu emocional ou o meu emocional nos meus atos? Quem manda em quem? O meu eu, que é meu íntimo, nos meus atos ou vice-versa? Quem manda em quem? Quem domina? Quem é o cavaleiro e quem é o cavalo, no exemplo trazido lá atrás no começo do shiur? Então, a psicologia foi, voltou, ainda tem um pouco de discussão, mas, de um pouco que eu sei, mas na Torá, já centenas de anos atrás, muitos livros trazem isso, não somente no Sefer HaChinuch, que é famoso por isso, o Mesilat Yesharim traz isso, outros livros também. Diz a Torá para a gente, age de tal forma que você vai acabar sendo de tal forma. O seu eu, ele é influenciado pelo seu ato e não vice-versa. Óbvio que o jeito que você também vai influenciar o jeito que você age, mas se você quiser mudar, começa a agir diferente para ser diferente. Ah, famosa pergunta. Como é que eu vou agir diferente se eu não sou essa pessoa? É falsidade ou de uma forma mais chique, é hipocrisia. Como é que é? Por exemplo, uma vez uma senhora me perguntou, uma moça, não uma senhora, uma jovem, tinha 20, 30 anos, não nada de senhora, falou o seguinte, posso usar peruca só Shabbat? Não é hipocrisia? Boa pergunta, porque eu sei que eu não vou usar dia de semana. Eu não vou usar dia de semana, eu quero usar só Shabbat. Não é hipocrisia isso? A pergunta é muito inteligente. Eu acho que não. Por quê? Porque a única forma de você ir para um próximo passo é você começar a agir, porque a forma que você vai agir, isso vai entrar no teu íntimo e não do oposto. Se você quer atingir teu íntimo, você tem que agir. Age e seja conforme. Então, algum momento você precisa agir, vai ser um pouco hipócrita, e daí? Isso não é hipócrita, isso é crescimento. Se está doendo um pouco, é o mertiolate, é porque está crescendo. E com essa frase a gente termina. Pessoal, isso que é crescer. Uma pessoa que planta um pensamento, ele colhe uma ação. Uma pessoa que planta uma ação, vai colher um hábito. Uma pessoa que planta um hábito, ele vai colher uma mudança de caráter. E uma pessoa, finalmente, que planta uma mudança positiva de caráter, ele vai colher um novo destino. Ele colhe um novo destino. Quem escolhe se a gente vai crescer ou não, somos nós. Mas, não é igual propaganda de supermercado, aqui de verdade, a oferta é por tempo limitado. Porque quando a Kadosh Baruch Hu achar que chegou a hora, que a Geulah vai chegar, que Hashem fala, Chachamim falam para a gente estar o mais perto possível, Hashem fala, that's it. Mishberah Havotenu, quem foi, foi. Quem não foi, não será mais. Que apesar da Hashem a gente possa crescer, quanto maior a adversidade, a Kadosh Baruch Hu possa ajudar a gente, maior o mérito, que a gente possa crescer e falar, Avram Avinu, você não teve, não a sorte de não descansar, você não teve a tristeza de descansar, você teve o privilégio de poder continuar crescendo até o fim, que a gente possa crescer ainda bastante, e quanto maior o crescimento, maior a simcha, maior a alegria, a satisfação da vida da pessoa. Amém.